Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Express Code. Nos últimos vídeos a gente viu um pouquinho sobre algoritmos, né? A gente viu aí dois exemplos de algoritmos, para ser mais específico. A gente viu primeiro o algoritmo de ordenação e depois o algoritmo de busca, certo? Porém, inclusive a gente tem, né, na verdade, outros algoritmos para a gente ver, mas eu decidi que a gente vai fazer uma leve pausa na playlist, né, que a gente estava criando aí sobre algoritmos e vamos iniciar, né, introduzir aí uma nova série de vídeos que vai ser sobre estrutura de dados. A gente até comentou bem de leve, né, nos vídeos ali sobre os algoritmos, sobre pelo menos um tipo de estrutura de dados que a gente vai ver. Só que a gente falou bem por cima, assim, né? E, e conforme a gente vai indo para os outros algoritmos, né, para os outros tipos de algoritmos, eles estão ligados a outras estruturas de dados um pouco mais avançadas, né, um pouco mais complexas. Então, eu acho que antes de a gente continuar falando sobre os algoritmos, né, mostrando aí os algoritmos, os principais algoritmos que a gente tem, eu acho que seria legal a gente já começar a ver um pouco mais, né, a fundo sobre a parte de estruturas de dados, né, os tipos de estrutura de dados que a gente tem, para daí, né, depois de a gente ter isso em mente, a gente conseguir voltar para a parte dos algoritmos e ver aí também outros tipos de algoritmos que a gente tem um pouco mais avançados, certo? Então, hoje a gente vai começar a ver sobre o primeiro tipo aí, né, os primeiros tipos de estruturas de dados que a gente tem, que é justamente o que a gente utilizou nos vídeos tanto do algoritmo de busca quanto do algoritmo de ordenação, ok? E a gente, né, eu vou já para a tela aqui do nosso Portugal Web Studio e a gente vai ver então hoje sobre arrays e listas, ok? Basicamente, né, aqui na verdade no Portugal Web Studio, ele traz para a gente o conceito de vetor, certo? Que é justamente o que a gente estava utilizando, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o que a gente estava usando nas outras aulas, né? Inteiro, vetor, e aí com abre e fecha colchetes aqui, eu consigo passar mais de um valor para ele, né? Então, né, nos algoritmos que a gente estava vendo, a gente tinha lá uma lista de números, por exemplo, né? Enfim, basicamente, a ideia do array e de listas também, né, é, ele serve para que a gente consiga, né, justamente como a gente viu nos outros vídeos, armazenar mais de um valor em uma variável, certo? Ou em uma constante, enfim. Por quê? Quando a gente tem, por exemplo, um inteiro, e aí eu vou colocar aqui número, por exemplo, a gente só conseguiria atribuir para número apenas um valor, né? Então, por exemplo, aqui no vetor eu tenho 1, 3 e 4. Para número, eu só conseguiria atribuir o 1, ou o 3, ou o 4, né? Enfim, consegui atribuir um valor apenas para essa minha variável número. E quando a gente está falando de array, né? Quando a gente está falando de lista, a gente consegue justamente atribuir mais de um valor para essa nossa variável, né? Justamente por isso que a gente chama, né, essa estrutura de dados de lista ou de arrays, né? Bom, então vamos lá. A gente vai começar vendo ah, primeiro sobre arrays, tá? Depois, provavelmente esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Então, na primeira parte a gente vai focar em arrays, ok? Na segunda parte a gente fala sobre as listas, certo? E a gente a gente vê aí, né? A gente mostra a diferença entre arrays e listas, ok? Então, beleza. Nessa primeira parte a gente vai começar com o array, que é basicamente o que a gente tem aqui no Portugal Web Studio chamado de vetor, como eu falei, né? Eu vou, na verdade, criar aqui alguns vetores, certo? Mas a gente vai utilizar, para exemplificar aqui, para ficar mais fácil, a gente vai utilizar apenas um aqui que a gente vai chamar de array, né? Esse é o que a gente vai utilizar como principal. Vou deixar sem atribuição para ele por enquanto. E basicamente o que a gente vai fazer, eu vou começar aqui criando alguns vetores, tá? Então eu vou começar aqui criando um vetor de caractere. Então, vou colocar aqui vetor 1 de caractere, certo?
Então, como eu falei, né, a gente nos outros vídeos lá, a gente tinha um vetor de inteiros, né, então por isso que os valores daqueles nossos vetores eram apenas números, certo? Porque o tipo dele era inteiro. Então, na verdade, né, como a gente já viu, os valores de um vetor vai depender do tipo que a gente atribui para ele, certo? Então, por exemplo, se aqui eu digo que essa minha lista é de caractere, eu, ah, eu tenho que vir aqui, colocar aqui as aspas simples, né? E vou colocar aqui, por exemplo, A, e vou colocar também B, ok? Aí eu vou depois criar um vetor, mais um vetor novo aqui, que dessa vez eu vou atribuir para ele, né? Como ele é do tipo cadeia, que eu coloquei aqui, eu vou colocar ABC e DEF, beleza? Vamos para mais um vetor que eu vou criar aqui, que vai ser o vetor de inteiros, certo? Vou criar aqui então o vetor 3 de inteiros, e aí eu vou colocar, pode ser 1 e 2. Mais um, dessa vez de real, então vetor 4, certo? E como esse vetor é de real, então eu posso colocar, por exemplo, 3.5 e 4.5. Beleza. E por último, a gente vai criar um último vetor aqui, né? Que vai ser o vetor lógico, certo? Que vai ser o nosso vetor 5. E como ele é um vetor do tipo lógico, a gente vai passar aqui o primeiro valor como verdadeiro e o segundo como falso. Ok. Beleza, então até aí nada demais, né? A gente tem 5 vetores, certo? Um do tipo caractere, outro do tipo cadeia, outro do tipo inteiro, outro do real e outro último vetor do tipo lógico. Ok, o que eu vou fazer agora? Esse nosso array aqui, por mais que teoricamente, né, a gente precisaria, por exemplo, se eu disser aqui que esse meu array ele é do tipo cadeia, eu precisaria, né, teoricamente, atribuir apenas valores do tipo cadeia aqui dentro, certo? Apenas textos. Porém, o Protocol Web Studio ele não faz, de fato, esse tipo de validação. Então, o que eu vou fazer? Por mais que eu diga, né, eu preciso definir um tipo para ele, né? Não posso simplesmente vir aqui e deixar escrito array aqui, né? Ele vai reclamar. Então, eu preciso de um tipo qualquer ali para ele. Porém, eu consigo vir aqui e dizer, por exemplo, que a primeira posição desse meu array vai ser o vetor 1, a segunda posição vai ser o vetor 2, a terceira vai ser o vetor 3, a quarta vai ser o vetor 4 e, por último, o vetor 5, ok? Então, ele não, né, você pode ver, ele não está dando erro nenhum. Por mais que cada vetor desse aqui tenha um tipo diferente, eu posso, sem problemas nenhum, vir aqui e atribuir eles como valores aqui, né, desse meu array, ok? No dia a dia, né, nas linguagens de programação, né, no nosso dia a dia, a gente vai ver, né, lá mais para frente, que a gente tem linguagens que vão permitir isso aqui também, certo? E linguagens que não vão permitir. Principalmente as linguagens que a gente chama aqui de linguagens tipadas, né, que elas, por exemplo, obrigam aqui a utilização, né, do tipo de uma variável e não permite utilizar um valor de um tipo diferente, né, naquela variável, a gente consegue também tipar esses nossos arrays, né, com um tipo genérico, né, que a gente mesmo cria e atribui. Mas isso é coisa, né, lá para frente a gente vai ver depois também. Mas aqui no Protocol Web Studio, né, então basicamente eu estou dizendo que eu tenho um array, né, que teoricamente é do tipo cadeia, porém na verdade cada item desse nosso array aqui é de um tipo diferente, ok? E aí se eu vier aqui e colocar escreva array, né, para a gente ver qual que é o valor desse nosso array, a gente vai ver que está tudo ali, ó. Nosso AB, nosso ABC e DEF, o 1 e o 2, o 3.5, 4.5, verdadeiro e falso. Então, todos os valores, né, por mais que a gente está dizendo que o tipo do nosso array é cadeia, ele aceita todos os valores e está mostrando ali para a gente todos os valores em tela.
Então, basicamente, eu poderia vir aqui e colocar que o nosso array é do tipo inteiro, vai funcionar do mesmo jeito. Posso colocar, por exemplo, que é do tipo lógico, ele vai funcionar também. Então, basicamente, nesse caso aqui, não importaria o tipo que eu estou utilizando aqui. Vou deixar como cadeia mesmo, por enquanto, mas ele não está levando muito em consideração, porque eu já estou definindo, né, na declaração do meu array, eu já estou definindo qual que são os valores desse meu array. Agora, o que eu não conseguiria, por exemplo, é que como eu declarei aqui o array, né, como sendo cadeia, eu não conseguiria, por exemplo, vir aqui em cadeia na posição 0, por exemplo, e atribuir, aliás, cadeia não, né, array. Eu não conseguiria vir aqui no array na posição 0 e atribuir um número, ok? Ele vai dar erro aqui, ó. Por quê? Porque a variável array espera ser atribuído com valor do tipo cadeia, mas recebeu um valor do tipo inteiro, certo? Então, para isso aqui, né, na declaração, ele não vai me dar problema, certo? Eu posso atribuir aqui na própria declaração do meu array, eu posso colocar os valores que eu quiser. Porém, se eu digo que ele é cadeia, conforme eu for utilizar ele depois no meu programa, eu preciso utilizar valores que batam, né, com o valor que eu tenho aqui, certo? Então, da mesma forma, se eu quisesse, por exemplo, no array na posição 0 aqui, né, eu tenho o meu vetor 1, que é esse array, né, um outro array aqui, um outro vetor, do tipo caractere. Se eu quiser, por exemplo, colocar na minha posição 0, né, na primeira posição, o meu vetor 2, na verdade, ó, vim aqui colocar vetor 2, eu consigo porque o vetor 2 é do tipo cadeia. Agora, se eu quiser colocar o vetor 3, ele já vai dar erro. E da mesma forma, por mais que eu já tenha o vetor 1 na primeira posição, e mais, né, sei lá, por algum motivo eu queira de novo colocar aqui que na posição 0 seja o vetor 1, ele também vai me dar erro, ok? Então, ele só vai aceitar que eu trabalhe aqui ou com vetores, né, do tipo cadeia ou com valores que sejam de fato do tipo cadeia, certo? Porque eu declarei cadeia aqui. Agora, se eu vier aqui, por exemplo, é que eu estou atribuindo, vamos supor que eu quero atribuir o vetor 3 para essa minha posição 0. O vetor 3 é do tipo inteiro. Então, eu posso vir aqui e trocar para inteiro, e aí agora sim ele vai aceitar, ok? Então, ele aceitaria que eu colocasse o meu vetor 3 na posição 0 do meu array. Mas, novamente, ele não permitiria o vetor 1, não permitiria o vetor 2. Então, por isso que, basicamente, o tipo aqui, né, desse nosso array, ele vai servir basicamente nessas situações. Mas, como eu já estou passando um valor default para ele na própria declaração, ele não vai me gerar nenhum problema quanto a isso, ok? Bom, então agora eu vou começar criando aqui uma constante, né? Lembrando lá dos nossos primeiros vídeos, que é do tipo inteiro, e eu vou chamar ela de tamanho underline array, ok? E aí, eu vou novamente utilizar uma biblioteca do próprio Portugal Web Studio, né? Como a gente viu nos últimos vídeos aí. Só que dessa vez eu vou utilizar a biblioteca útil e dentro dela eu vou utilizar uma função lá que eles têm, que é chamada número elementos, ok? E aí deixa eu só importar ela aqui, né? Como a gente já viu nos outros vídeos, inclua biblioteca útil. Ok, tudo certo. E aí eu vou passar como parâmetro dessa minha biblioteca justamente o nosso array, ok? E aí, a gente viu, né, nos vídeos lá sobre os algoritmos, que a gente, quando tinha a declaração lá do nosso vetor, né, da nossa lista de números, a gente declarava também uma outra variável chamada tamanho e a gente atribuía um valor manual para ela, né, um valor manualmente, que era justamente o valor, né, do tamanho da nossa lista. Que nesse caso aqui, se a gente for ver, o tamanho da nossa lista é 5, né, a gente tem 5 itens aqui dentro. Porém, basicamente o que essa função aqui, número elementos, faz para a gente é que ela retorna o número de elementos de uma lista automaticamente, certo? Se a gente, por exemplo, se eu vier aqui e adicionar um valor a mais aqui, eu não precisaria vir na minha variável tamanho e alterar o tamanho dela manualmente, ok? Tipo, de 5 passar para 6, por exemplo. Eu não preciso fazer isso porque essa função número de elementos ela já contaria a quantidade de itens que eu tenho na minha lista e retornaria um inteiro justamente com o número de elementos da minha lista, né, do meu array. Então, beleza, até aí tudo certo, né? Eu tenho o meu array, que está recebendo como valores, né, outros vetores aqui em cima, e tenho o tamanho do meu array. E aí, para a gente exemplificar, eu vou apenas escrever em tela aqui, né, para ficar mais fácil. Vou apenas escrever em tela aqui tamanho
do array, certo? E colocar aqui o nosso tamanho array, beleza. Vou já colocar aqui o nosso barra n também, né, para quebrar de linha. E aí, eu vou utilizar aqui agora aquele nosso para, certo? Lá da estrutura de repetição. E eu vou iniciar ele aqui com inteiro i igual a 0, né? A gente viu isso nos algoritmos ali também, né? Nos vídeos sobre algoritmos. E eu vou querer repetir ele basicamente de i, né? Ou seja, de 0 até o tamanho do nosso array. E aí, né? Basicamente eu vou colocar aqui o mais mais. Ok. Aqui dentro, basicamente o que eu vou repetir vai ser escreva posição. Ok. Vou colocar aqui o nosso i, que é o que vai estar sendo incrementado aqui dentro dessa nossa estrutura de repetição, né? E vou colocar o nosso array, abrindo colchetes i, certo? A gente viu isso lá no nosso algoritmo de ordenação também. Basicamente, o que a gente está fazendo? A gente está percorrendo os itens do nosso array, ok? Então, a gente vai ter aqui, né, que o tamanho do nosso array vai ser 5, né? A gente está vendo aqui que tem 5 itens. E a gente vai fazer um loop, né, uma repetição para ir, né, de 0 até 5, né? Ou seja, de 0 até i menor que 5. Então, na verdade, seria de 0 até 4, né? Porque são 5 itens, a gente vai da posição 0 até a posição 4. E aí, como eu falei, né, quando a gente tem aqui o nosso array, e aí entre colchetes a gente passa um número, né, passa um inteiro aqui, um valor, a gente está basicamente querendo pegar, né, querendo referenciar o valor que está naquela posição. Então, basicamente, a gente vai começar, né, na estrutura de repetição aqui, o i vai ser 0. Então, a gente vai pegar o array na posição 0. Aí ele vai incrementar, né, ganhar mais 1, depois o i vai ser 1. Então, a gente vai pegar na próxima vez o array na posição 1. E assim por diante. E aí eu vou só colocar o nosso barra n aqui embaixo, só para quebrar de linha também ficar mais fácil de visualizar. E beleza, eu vou executar aqui agora e basicamente a gente tem esse resultado aqui. Então eu tenho o tamanho do array é 5, certo? E aí ele vai me dizer justamente o que a gente já tinha visto, né, um pouco lá no algoritmo de ordenação. Então a gente tem posição 0, a gente tem o nosso vetor 1 aqui, né, que é justamente o A e o B. Na posição 1, a gente tem o vetor 2, A, B, C, D e F. Na posição 2, a gente tem o 1 e 2, que é o vetor 3. Na posição 3, o vetor 4. Na posição 4, o vetor 5, que é o verdadeiro e falso. Ok? Então, basicamente, esse é justamente o funcionamento de um array. Né? Então, a gente tem a declaração dele aqui em cima. A gente consegue percorrer, né, um array, passar por todos os elementos de um array. E a gente consegue, né, como a gente viu, né, a gente fez também lá no algoritmo de ordenação, principalmente, a gente consegue manipular os elementos desse nosso array, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, vir aqui embaixo, né? Igual eu já tinha mostrado antes ali, aliás, escreva não. Se eu quiser vir no array na posição, sei lá, posição 0 ali mesmo, eu posso alterar o valor dele, claro, de acordo, né, como eu falei, levando em consideração a tipagem que a gente definiu aqui. Então, eu poderia vir aqui na posição 0 e dizer que, ao invés de ele ser o vetor 1, né, que é do tipo cadeia, eu quero agora que ele seja sei lá, teste, por exemplo. Eu poderia fazer isso tranquilamente. Então, a gente consegue, com um array, né, a gente consegue manipular os valores desse nosso array. Aliás, começando do início, né, a gente consegue declarar ele armazenando valores dentro dele. A gente consegue percorrer ele para buscar os valores que a gente tem dentro dele. E a gente consegue manipular ele alterando os valores de cada item desse nosso array. Ok? Então, basicamente, essa é a ideia, né? Esse é o funcionamento de um array. Eu não consigo, né, na verdade, mostrar aqui o Portugal. O Web Studio não permite com que eu mostre aqui na prática para vocês, mas o array, eu não consigo alterar o tamanho dele, certo? Isso é importante ter em mente também. Por quê? Como a gente viu, o tamanho do nosso array é 5, certo? Porque eu declarei aqui que, né, o tamanho do nosso array é 5. Porém, eu poderia vir aqui, ó, por exemplo, tirar essa declaração aqui, e aí eu vou até, só para não dar erro, né, eu vou até comentar essa parte aqui,
e executar de novo. Ele vai dizer que agora o tamanho do meu array é 0, ok? Por quê? Porque eu não tenho nenhum valor atribuído para ele e eu também não passei nenhum valor aqui na declaração, não passei nenhum valor entre colchetes. Se eu passar um valor aqui agora, por exemplo, de 2 e executar de novo, ele vai dizer que o tamanho do meu array é 2, ok? E, além do mais, eu posso vir aqui e mostrar para vocês qual que é o valor, qual que é o valor do meu array. Tá? Então, eu não tenho nada atribuído para ele, certo? Porém, eu disse que o tamanho dele é 2. Eu vou executar e ele vai me trazer aqui undefined, inclusive entre aspas, né? Porque é do tipo cadeia. Se eu trocar, por exemplo, para inteiro, ele vai continuar como undefined, porém sem aspas, ok? Então, vou voltar para a cadeia aqui de novo. Mas, basicamente, o que acontece? O próprio Portugal Web Studio, quando eu não tenho valores definidos para o meu array, porém eu digo, né, aqui na declaração qual que é o tamanho dele, ele já ocupa essas posições, né, do meu array com essa palavra, né, reservada aqui que é undefined, né, que seria de não definido. Então ele já tem essas duas posições ocupadas na memória com o valor de não definido. Então, ele, na verdade, ele basicamente ele alocou aqueles valores, né, na memória, porém não tem nenhum valor especificado ainda. E aí, claro, eu poderia vir aqui, colocar aqui o array na posição 0, por exemplo, recebendo teste. E aí, se eu executar, ele vai mostrar teste na minha posição 0, porém undefined na posição 1, porque eu não atribuí nada para ele ainda. Ok? Só que, né, como eu ia falar, a diferença, a questão aqui do array é que eu não consigo alterar o tamanho dele, certo? Inclusive, no Portugal Web Studio aqui, eu não tenho nem como, assim, né? Eu não tenho nenhuma opção de fazer isso, porque o array, justamente, a ideia dele é que você, no momento em que está declarando, né, você atribui um tamanho para ele, seja dessa forma, né, passando um número aqui dentro, ou seja, como a gente tinha antes, passando os itens aqui, né? Inclusive, o Portugal Web Studio em questão, se eu já atribuo um valor default para o meu array, ele não leva em consideração o tamanho que eu passar aqui. Ele vai levar em consideração os itens que eu passar aqui dentro. Então, por exemplo, se eu deixar 2 aqui e não passar nada aqui, olha só o que vai dar. Ó. Ele vai dar erro, dizendo que o parâmetro vetor, né, da função número elementos, espera uma expressão do tipo vetor com valor, mas foi passado uma expressão do tipo vetor vazia. Então, na verdade, por mais que eu estou dizendo que, né, teoricamente, eu esteja dizendo que o tamanho do meu array é 2, ele não vai levar mais em consideração esse número 2 aqui, porque eu estou atribuindo um valor e, nesse caso aqui, o valor que eu estou atribuindo para esse meu array é um array, né, um array vazio. Porque eu não tenho nenhum valor aqui dentro. Então, por isso que ele já, inclusive, deu erro aqui na hora de chamar essa função, porque para chamar essa função eu preciso ter um array com alguma coisa, né, preenchido com alguma coisa. Nem que seja o próprio undefined, né, como a gente viu antes. Então, basicamente, o Portugal tem essa questão, né, se eu atribuir um valor aqui na declaração do meu array, ele não leva em consideração o que eu tenho aqui dentro, eu posso passar o valor que eu quiser aqui, que não vai mudar. Porém, se eu não tiver um valor aqui, aí sim ele leva em consideração o número que eu passar aqui dentro, e aí o número que eu passar é justamente o tamanho desse meu array. Certo? Então, por hoje seria isso. A gente viu aí, né, como que funciona, né? A gente viu um pouco mais a fundo aí o que de fato é um array, né? Ou no caso do Portugal Web Studio é chamado de vetor, na verdade, né? Porém, em praticamente todas as linguagens de programação a gente chama de array. Mas não parou por aqui, né? A gente vai no próximo vídeo continuar vendo sobre listas, certo? A gente vai ver qual que seria o conceito de listas, a gente vai ver sobre listas ligadas também, e qual que seria a diferença, né, entre listas e arrays, ok? Então, por hoje é isso. A gente finaliza o vídeo aqui sobre arrays e continuamos na parte 2 aí, né, no próximo vídeo, para falar sobre as listas e suas diferenças aí, né, semelhanças e diferenças com os arrays, ok? Então, não esquece de deixar o seu like, certo? O espaço do comentário, né, novamente, está sempre aberto aí para suas dúvidas, para seus feedbacks. Fique à vontade quanto a isso. Caso não seja inscrito no canal ainda, se inscreve e ativa o sininho, tá? E além do like, não esqueça também de compartilhar o vídeo aí com a galera. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.